Tô junto. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Healthcare Alliance Day do ano de 2021. Um evento 100% digital promovido pela Healthcare Alliance para, junto com seus parceiros, discutir temas importantes, além de apresentar soluções úteis para o dia a dia das instituições de saúde. Meu nome é Fábio Sinisgali e no encontro de hoje vamos falar sobre RAT, Benefícios para Hospitais e Receita Federal, com oferecimento do nosso parceiro Balera. Aqui representado nessa parceria encontra-se Gustavo Mitini. Gustavo é sócio do nosso escritório, parceiro e especialista de direito empresarial com ênfase em direito societário e tributário, diretor adjunto de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Já conduziu recuperação de créditos tributários superior a 2,1 bilhão. Membro do Observatório de Gestão Pública da cidade de Londrina, reconhecido pela publicação Análise Advocatícia 500, um dos advogados mais admirados do Brasil. Vou deixar que o Gustavo se apresente. Gustavo, seja muito bem-vindo. Dê as suas primeiras apresentações aí, por favor. Obrigado, Sinisgali. Obrigado. Enfim, não tem nem apresentação. Depois de uma forma tão brilhante como sua de apresentar, aí eu acho que é só dar um oi mesmo, deixar a bola com vocês, agradecer a Healthcare, agradecer você, Sinisgali, pela essa parceria tão saudável que a gente tem, já de longa data, e que ela vem se concretizando cada vez mais. É um prazer estar com você nesse evento aqui. Muito bom. Bom, para que vocês tenham um melhor conhecimento sobre o nosso parceiro Balera, Barbel e Mitini Advogados, é o maior escritório previdenciário do país, com atuação nos mais diversos setores da economia, reconhecido por 3 anos consecutivos como um dos escritórios mais admirados do Brasil, na opinião do RITS Jurídico, das maiores companhias do país. Hoje nós vamos, então, discutir aqui, trazer para vocês oportunidades relacionadas a créditos tributários que as instituições podem fazer. Mais do que nunca, né, nesse momento de pandemia, nós estamos aí buscando alternativas de redução de custos, de redução de despesas em geral, melhoria das receitas. Todas as instituições estão passando por dificuldades no sentido econômico, e nós, então, precisamos cada vez mais buscar alternativas. Por isso, nós escolhemos esse tema tão relevante para o primeiro tema do Healthcare Alliance Day, que é uma série de eventos que nós fazemos ao longo do ano, para trazer para todo o mercado de saúde uma discussão importante a respeito da temática que lhes cabem e que é oportuna naquele determinado momento da economia ou do setor. Então, nós estamos aí buscando alternativas, né, de diminuição de despesas, redução de custos, e a gente considera que essa oportunidade que nós temos aqui com a Balera é muito importante para as instituições para buscar essa alternativa, porque, com certeza, nós já temos aí cases de sucesso, a recuperação ela é bastante significativa e trará bastante benefícios aí para as instituições de saúde, principalmente. Então, nós gostaríamos aqui de discutir um pouco esse tema. Eu vou já passar a palavra para o Gustavo, porque assim o Gustavo já vai falar com mais propriedade do tema, e a gente vai fazer uma aula bastante interativa com vocês. Toda a nossa live está sendo gravada, então quem quiser vai ter acesso posteriormente para assistir na íntegra. Também nós temos o nosso chat aí, onde vocês podem fazer as suas perguntas, interagir com o nosso palestrante. Então, fiquem à vontade, tenham um excelente evento aqui conosco. E passando já diretamente a palavra para você, Gustavo, para que você possa, então, fazer a introdução inicial a respeito do tema.
Obrigado, Cisgani. Pessoal, a gente, já de longa data, nós advogamos, acho que para pelo menos metade aí dos grandes contribuintes, principalmente no setor hospitalar. E já há algum tempo, nós temos esse trabalho de RAT preponderante, e o RAT preponderante não é novidade para ninguém. Tá? Então, nós estamos falando de um decreto antigo, lá de 99. E o que mudou? O que levou a gente a fazer esse evento? O que nós tivemos de mudança nesse cenário? O que aconteceu de lá para cá? Eu acho que essa é a grande questão aqui. Tá? O que veio consolidar e o porquê que a gente fez um evento especial, focado no setor hospitalar. Então, o que aconteceu de lá para cá? Tá? E qual é a oportunidade que nós temos hoje em mesa? Bom, para que a gente consiga compreender isso, e ao longo do tempo, e trazendo um pouco dessa experiência que a gente já tem no setor hospitalar e da saúde como um todo, né? Vou trazer um pouquinho para que a gente possa entender o que foi a construção, o que é o RAT, o que é a matéria que nós estamos falando de fato e quais são as possibilidades que nós temos hoje em mesa. Tá? Bom, nós temos um decreto antigo, lá atrás, de 99, que é o 3048, ele dizia o quê? Que o SAT, na época não se chamava RAT, que era o seguro do acidente de trabalho, o SAT, à época, deveria ser pago pela sua atividade preponderante. O que é o SAT? Tá? E hoje, atual RAT. Ele incide sobre a folha de pagamento como um todo. Ele varia entre 1%, 2% ou 3%. Então, a gente fala assim, mas ele não é uma alíquota quebrada? Não, é porque ele multiplica uma outra questão, que é o FAP. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje, vamos falar apenas do RAT. E vamos tentar tirar um pouco desse linguajar jurídico para não ficar somente aquela questão muito técnica, com muita nomenclatura. Mas esse antigo SAT, que hoje chama-se RAT, ele multiplica a folha como um todo. Então, ele incide na folha de pagamento de qualquer empresa como um todo. Então, por exemplo, o setor hospitalar, eu pago 2% a título de RAT. O que é esse 2%? É 2% sobre a folha toda, de fato. Se eu tiver um FAP, que é aquela alíquotazinha que multiplica o RAT, de, por exemplo, 2 também, um FAP elevado, 2 vezes 2 são 4. Eu estou falando de 4% sobre a minha folha de pagamento bruta. É por causa dessa questãozinha do RAT. E ele muda muito, ele tem muito impacto financeiro. Ele tem uma diferença no dia a dia muito grande quando a gente fala de carga tributária. Tá? Bom, esse SAT, lá atrás, no decreto 3048, ele falava que a gente tinha que pagar pela nossa atividade preponderante. O que era atividade preponderante nessa época? Ninguém nem entendia. Não se sabia o que queria dizer com atividade preponderante. E todo mundo, ao menos RH e parte do jurídico, a gente entende que lá na CEFIP, que é a obrigação acessória que toda empresa tem para declarar o que deve de contribuição previdenciária, nós temos 2 campos, KNAI e KNAI preponderante. E todo mundo vinha e repetia aqueles 2 campos. Por quê? Porque não sabia como usar esse RAT preponderante. É lá no KNAI, nós vamos falar daqui a pouco. Então, todo mundo vinha e repetia. Bom, teve uma enxurrada de processo ao ponto de falar o que é essa atividade preponderante, como que eu nomeio essa atividade preponderante. É a preponderância da empresa, é a preponderância por estabelecimento, é a preponderância por CNPJ, como é que funciona isso? Até que lá em 2007, o STJ fez uma súmula, a 351, onde ele veio e consolidou dizendo o seguinte, que o que é o KNAI preponderante, o que é a atividade preponderante? É aquela exercida pelo maior número de colaboradores por estabelecimento. Então, naquele momento, a gente podia entender o quê? Exemplo, tem um hospital, porém, a maior parte dos meus funcionários não são médicos, são, por exemplo, enfermeiros. Opa, então quer dizer que eu posso ter um hospital onde o meu core é hospitalar, onde a minha atividade principal é hospitalar, e ainda assim eu ser, como atividade preponderante, uma empresa de enfermagem? Pô, dá até um nó na cabeça. Era possível? Sim, era isso que a súmula vinha trazendo.
Só que por receio e por conservadorismo, o contribuinte ainda ficava meio assim, pô, mas será? Eu sou hospital, minha atividade preponderante vai ser enfermagem? O mesmo acontecia, por exemplo, em construção civil, em corporação, que o RAT é de 3%, e a hora que eu olhava o setor administrativo, pô, era 2%, será que eu posso colocar isso? E era essa dúvida. Só que, dúvida ou não, o contribuinte brasileiro é muito apertado, muito esfolado, né? A Receita judia muito. E o contribuinte foi usando isso e tomando crédito disso e se valendo desse benefício. Em contrapartida, a Receita não conseguia como cobrar. E aí a Receita falou, espera um pouquinho, se o contribuinte está tomando crédito, eu preciso cobrar isso, né, para o outro lado. E aí ela começou a fazer o quê? O caminho inverso. Então, ela lançou instruções normativas, soluções de consulta, até o ponto de ter a solução de consulta de 2008, desde a IN 971, que ela veio já dizendo, olha, realmente, a atividade preponderante é a que eu tenho que pagar o meu RAT. Ou seja, depende do meu KNAE preponderante, é que vai colocar a minha alíquota do RAT. Traduzindo, depende da minha atividade que eu tiver o maior número de colaboradores exercendo, é o que vai gerar a minha alíquota do RAT. Mas por que a Receita veio colocar isso na IN 971 e depois na COSIT de 2018, tá? 4.013 de 2018? Não é porque é boazinha, não. É porque ela precisava tomar com a outra mão que ela estava dando. Por quê? Existiam atividades onde o core da empresa era de 2% e a atividade preponderante de aqueles estabelecimentos gerava alíquota de 3%. Então, ela precisava cobrar a mais. Foi o caso que ela fez. Bom, dando um exemplo, telefonia móvel. Telefonia móvel, core, a atividade principal, o KNAE principal, leva um RAT de 2%. Só que quando a gente pega aqueles prédios de call center, por exemplo, call center, a atividade preponderante é de 3%. Pessoal, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta até aqui, se ficar muito técnico, se quiser alguma coisa que esclareça, por favor, aperta a mãozinha ali ou se quiser, abre o microfone mesmo, entra dentro, fala, não tem problema algum, tá? Então, ou levanta a mão e te dá a palavra. Mas o que aconteceu? Então, nós estávamos falando, até então, nós tínhamos algo já pacífico, dizendo que eu tenho que pagar pela minha atividade preponderante. Porém, nós temos uma gama muito grande de contribuintes que fica realmente com aquela questão do conservadorismo. E por receio, a Receita realmente judia, nós temos uma legislação tributária muito complexa, da qual a gente fica sempre em dúvida, né? Pô, será que eu consigo fazer isso ou não? O que foi o grande divisor de águas que nós tivemos agora, dia 3 de fevereiro de 2021? Tá? Foi uma primeira vez uma solução de consulta da Receita. Do cliente nosso, pedi autorização ontem, inclusive, não sei se estão aqui, que é o ímpar, antigamente nós tínhamos a 1000, a segregação ficou ímpar, IDASA, né? Conseguimos, via solução de consulta para o ímpar, específica, dizendo que a atividade preponderante, no caso deles, e aí eu vou até compartilhar com vocês em tela, tá? Pessoal, puder me ajudar aqui a falar se foi compartilhado ou não, tá? Por favor. Deixa eu... Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Eugênia, consegue compartilhar para mim? Ou o Pedro, ou alguém que... Sim, só um pouquinho. Mas continuando enquanto isso, enquanto vamos colocando, enquanto vai espelhando, o que nós tivemos, tá? Nós tivemos a solução de consulta, onde ela vem específica, perguntando de forma clara em seu questionamento, número 4007, tá, de 2021. Então, ela vem de forma clara perguntando o seguinte: nos casos em que a atividade preponderante do estabelecimento, desenvolvida pelo maior número de empregados da consulente, seja a atividade de técnicos e auxiliares de enfermagem, descritos no CBO 3222, a consulente poderá declarar em seu KNAE preponderante
o número 8650001, atividade de enfermagem? Ou seja, ele veio claro perguntando como que a gente poderia fazer isso. E a resposta que nós temos também é clara. Eugênia, conseguiu compartilhar aí? Sim, já está aparecendo. Tá. Então, e nós volta lá na pergunta, por favor. Então, nós temos aqui, ó, item 4, tá? Então, no caso em que a atividade preponderante do estabelecimento, desenvolvida pelo maior número de empregados, da consulente, seja a atividade técnica e auxiliar de enfermagem, viemos e descrevemos CBO, etc., tá? Poderá declarar em seu CNAE preponderante a atividade de enfermagem? Então, assim, a gente veio de forma muito cautelosa, muito conservadora, como realmente é o cliente que fez a consulta, tá? E nós tivemos a resposta. Então, vem na própria solução de consulta e ela declara aqui, lá embaixo, não se haja vinculado à atividade econômica principal da empresa. É lá embaixo grifado de novo. O grau de risco será apurado de acordo com a atividade efetivamente desempenhada que conte a maior quantidade de seus segurados, empregados, trabalhadores avulsos em cada um dos estabelecimentos. Tá? Então, esse é que se considera a atividade preponderante. Então, isso deixou para a gente, traz para nós a segurança que nós até então não tínhamos. Essa segurança... Eugênio, se quiser até depois compartilhar em nosso link aí para todo mundo, quem quiser a apresentação, tá? Por favor. Bom, pessoal, o que a gente tem com isso? Então, pela primeira vez, nós tivemos algo tão concreto, algo que diz, olha, realmente, a atividade preponderante, no caso, mesmo que seja enfermagem, pode sim colocar ela como uma atividade preponderante e recolher o RAT de acordo com essa atividade preponderante. Bom, o que nós temos agora em mãos? Qual é o dificultador aqui que a Receita traz? É como encontrar essa preponderância. Essa é a grande dificuldade. Por que é a grande dificuldade? Para entender ela, e nós já tivemos alguns clientes que tiveram autuação por não colocar a atividade preponderante correta por cada estabelecimento. Por quê? Quando a Receita vem investigar, ela vem e ela abre aquilo, e como que ela entende dentro do sistema qual é a atividade preponderante? Ela vai lá no CBO de cada colaborador. E muitas vezes, esses CBOs estão equivocados, estão errados. Por quê? Entrou lá um auxiliar de enfermagem, entrou como técnico de enfermagem, e aquele técnico de enfermagem está cursando, por exemplo, enfermagem. E aí ele vem, se forma, virou enfermeiro, e daí ele está trabalhando como enfermeiro, RH foi lá, deu upgrade, está como enfermeiro, por exemplo. Tá? E a hora que abre aquela folha de pagamento, o CBO dele ainda está antigo. Ou então ele trocou de função dentro da empresa e o CBO dele ainda está ligado a outra função que ele exercia. E assim por diante. Nós temos 1 milhão de motivos para termos CBOs descasados com a atividade que, de fato, aquele colaborador está desenvolvendo. E quando isso traz uma preponderância divergente daquela que nós estamos apontando, a Receita vem e autua. Então, o que é muito importante que seja feito é que a gente consiga entender qual é o CBO de fato atrelado àquele colaborador. Já aconteceu, e a gente advoga muito para laboratório, já aconteceu em vários laboratórios, ligando um pouco aqui entre saúde, da gente chegar, abrir a folha e achar que o RAT era de 3%, porque o CNAE de laboratório é de 3%, porque a maior parte, a maioria dos colaboradores estão ligados à área de exames, hospitalar. E a hora que a gente vai entender e desmembra aquele CBO de cada um desses técnicos de laboratório, alguns têm contato com radiação e a grande maioria não.
Por quê? Ele fica ali na parte operacional, ele não chega a operar a máquina de fato. E aquilo traz divergência entre o CBO do colaborador. E aquilo faz diferença na preponderância. Então, gente, é de extrema importância, seja para gerar economia, seja para não correr o risco de pagar a menor. Ou seja, estou pagando a maior, tenho direito a recuperar. Estou pagando a menor, tenho que tomar cuidado para não ser autuado. Então, é de extrema importância que a empresa consiga desmembrar e atrelar, de fato, qual é o CBO de cada um desse colaborador. É um trabalho que a gente faz, por exemplo, dentro do escritório, em parceria com a Healthcare, é entender exatamente o que cada colaborador exerce de função. Então, a gente vai em loco, entende o que cada colaborador está fazendo, qual que é a atividade dele de fato, se não tem discrepância, para que a gente consiga classificar aquele CBO dentro de cada CNAE. E, com isso, entender a preponderância efetiva e ver se ali não tem uma contingência, ou, no caso hospitalar, que 99% tem crédito em mesa. Aí, só fazendo conta um pouquinho para ilustrar financeiramente. Você imagina, se a gente tem uma economia de 1%, hospitalar, pago pelo CNAE, eu pago 2%. Enfermagem, pago 1% sobre a folha de pagamento. Não vou nem ligar agora quanto ao FAP, que isso pode aumentar o valor da diferença. Se eu tiver uma diferença de 1% na minha folha de pagamento bruta todo mês, colocado isso nos últimos 5 anos, somente essa alíquotazinha pequena do RAT são 60% de uma folha de pagamento bruta. Como o crédito previdenciário é selicado, e a Selic lá de trás é quase 50%, nós estamos falando de mais de uma folha de pagamento recuperável somente em uma questão simples, que é do RAT preponderante. E agora, com uma segurança que a Receita nos traz, que é a questão hoje da solução de consulta específica para o setor hospitalar, né? Então, isso traz para nós uma segurança muito grande. Sinisgari, quiser fazer algum comentário, pessoal, vou abrir um pouquinho para a gente entender se tem dúvidas, pessoal, se tem alguma pergunta, e aí a gente continua. O que vocês acham? Com certeza, vamos lá. Já temos aqui uma pergunta, né, que está bastante relacionada aí com o que você já falou, o tema que você já apresentou, que é do Gabriel Abrantes. Considerando o racional chancelado pela SRFB para fins de definição da atividade preponderante por estabelecimento na linha do maior número de... Sinisgari, desculpa, cortou um pouquinho. Você pode reler novamente? Claro. Considerando o racional chancelado pela SRFB para fins de definição da atividade preponderante por estabelecimento na linha da maior número de funcionários, quais os riscos materiais relacionados à recuperação dos valores indevidamente recolhidos a partir dos 5 anos anteriores? Seria necessário uma retificação integral dos CBOs ou a via judicial seria mais adequada? Perfeito. Débora, tudo bom? Débora, você que é da Redditor, né? Trabalha junto com... Desculpa. É do Gabriel, né? Junto com o Gabriel. É do Gabriel Abrantes, essa pergunta. Sim, é do Gabriel. Gabriel, pô, gente finíssima, Redditor. Obrigado, Gabriel, pela presença aqui no evento. Como é que funciona, Gabriel? A gente tem dois pontos aqui, né? O primeiro diz respeito à questão passada. Vamos supor, recolhi a menor. Tenho risco? Sim, tenho risco. Quero mitigar este risco. Tenho que retificar? Sim, tenho que retificar todos os colaboradores, retificar esses CBOs, colocar novamente e recolher o valor indevido. Declarar isso. Agora, tenho crédito em mesa. Qual é o caminho? Idêntico, o contrário. Porém, quero seguir o caminho judicial. O que nós temos de diferença no caminho judicial aqui? Tá? É o tempo. Então, se for a ideia de recuperação, a probabilidade de, juridicamente, nós temos qualquer viés contrário a isso é muito, muito remoto. Por quê? Nós temos súmula do STJ
e temos hoje solução de consulta específica para o setor hospitalar. Então, a probabilidade de a gente ter qualquer revés, tanto no judiciário quanto no administrativo, é muito remoto, extremamente remoto. Então, a probabilidade aí, eu nem sei se a gente conseguiria mensurar isso. Então, o caminho mais adequado seria, sim, o administrativo. Por qual motivo? A gente já tem algo pacífico. O judiciário a gente deve ir quando a gente tem lead, né? E aqui a gente não enxerga muito lead em mesa. Agora, o importante é não tomar crédito errado ou indevido. Por isso, de extrema importância entender realmente o CBO de cada um dos colaboradores, abrir essa CFIP, entender aonde estão alocados, se ainda estão. Aqui, neste momento, não posso ter erro, nem jurídico, porque se a gente entra com mandado de segurança, ele só vem declarar esse direito, te dá o direito, mas ele não liquida, né? A não ser que a gente queira liquidar isso em sentença, mas não seria nada comum, né? Demoraria um tempo desnecessário. Mas, no momento de tomar o crédito, seja eu tendo ido pelo caminho judicial ou não, vou ter que abrir todas as CFIPs, entender esses procedimentos, entender os CBOs e linkar as GPS, inclusive pagas no passado, com as CFIPs, para que eu possa comprovar esse lastro. E então fazer desse ETF web, cumprir toda a questão da receita, fazer o pé de compra para conseguir compensar. Ou seja, independente se eu tomar o caminho judicial ou não, a obrigação que nós vamos ter que cumprir é a mesma. A obrigação que nós vamos ter que cumprir é a mesma. Então, não faz muito sentido, nesse caso, com solução de consulta específica e com súmula do STJ, talvez o caminho judicial. Porém, me dá mais conforto em judicial? Vamos judicial. Sim, até uma pergunta minha, Gustavo, em relação a... Obrigado, Gabriel. Vi o comentário aqui teu aqui. Obrigado, Gabriel. O Gabriel mandou aqui excelente, ficou bem claro. Obrigado. Sim. Então, eu tenho uma pergunta minha em relação a essa questão, né, da via judicial ou administrativa. Você citou a questão do tempo aí, né, que decorre para cada um dos processos. Pela via administrativa, qual o tempo médio que você considera que seria um prazo para que se faça a recuperação aí dos 5 anos do RAT ratificado? O que a gente faz hoje é estancar a decadência. Por quê? A cada 5 anos que se passa, a gente tem, em 5 anos, 60 meses, né? 5 vezes 12. Então, a gente tem 60 meses. Agora, dia 20, vai decair o mês de 60 meses atrás, o direito de recuperar. Ou seja, depois, mês que vem, só vou ter aqueles 59, né? Porque hoje eu teria 60. 59 mais o outro que entrou, obviamente. Mas nós estamos trocando um que decaiu lá atrás, com uma Selic altíssima, por um agora com uma Selic lá embaixo. Sem contar que aquele eu paro e aqui eu poderia estancar. Então, cada mês que passa, eu perco um mês lá atrás de possibilidade de recuperação. Tá? Então, mais do que importante, Sinisgari, talvez, do tempo de recuperação, é o tempo de estancar a perda, porque é um ralo aberto de dinheiro indo embora, porque eu parei de poder recuperar. Então, é estancar. Esse estancar, a gente consegue estancar normalmente dentro do próprio mês. Tá? Então, a gente consegue chegar e retificar aquele mês que vai decair. Então, a gente vem correndo, entende CBO, vai em loco na empresa, abre cada um dos colaboradores, entende esse mapa como um todo tal, e retifica aquele mês lá de trás, para estancar a decadência. Estancar a decadência, aí a gente começa o trabalho com um pouco mais de fôlego. Mas, para a gente conseguir retificar todos os últimos 5 anos e colocar toda a estrutura em pé, a gente demora aí, em média, 2 meses. Tá? Só que isso gera crédito suficiente para a empresa ir compensando isso nos próximos meses. Então, vai demorar mais ou menos aí 6 meses a 1 ano para a empresa conseguir compensar todo o crédito gerado. Mas o importante é que a gente tem o grande diferencial, como a gente tem, são 270 colaboradores, né? A gente tem mão de obra suficiente para conseguir estancar essa decadência. Então, a hora que a gente chega e estanca a decadência, é o grande negócio.
e aí já tem crédito em mesa. Ao estancar, já tem crédito em mesa para compensar no D0. Mas até fazer todo o trabalho vai em 1 mês, 2 meses, e aí depois é fluxo da empresa aí o tempo que ela vai recuperando. Ela quem decide, né? Cada empresa decide o seu apetite financeiro. Perfeito. Tem uma pergunta também do Marcel, que ele gostaria de saber se é comum encontrar esses problemas nas empresas com esse assunto do RAT. Muito comum. Então, assim, o que acontece? Marcel, deixa eu colocar aqui, é uma grande honra tê-lo conosco. Marcel foi sócio da Price, tanto na área previdenciária quanto a trabalhista, durante 10 anos. Ele quem coordenava toda a área São Paulo inteira, era debaixo dele, doutor em Direito, professor. Temos a honra de tê-lo conosco hoje como sócio. Então, obrigado, Marcel, pela pergunta. Marcel está há pouco tempo dentro do escritório e a gente se sente muito honrado de tê-lo conosco aí como sócio. E sim, ainda é muito comum, porque o que acontece? Quando a gente chega na empresa, normalmente, eles falam assim, eu já fiz esse trabalho. Por quê? Eles acreditam que ao ter feito o RAT preponderante, ao apontar a preponderância, já está tudo correto. E não. O que hoje tem de muita diferença, muita mesmo, é a questão do CBO, que isso ninguém faz. São raros players que fazem isso, de chegar e falar assim, vou abrir, vou entender de fato qual é o CBO preponderante, para então apontarmos a preponderância. O grande trabalho não está em apontar a preponderância, está de entender e classificar de forma correta cada um dos CBOs dos colaboradores. E aí, quando a gente fala de uma empresa com poucos funcionários, é uma situação. Mas quando a gente fala de empresas com muitos funcionários e muito CNPJ, é um trabalho monstruoso para ser feito, né? E a hora que a gente vem e entende isso, realmente é uma diferença muito grande aí que nós encontramos e ainda 99% das empresas classifica de forma equivocada. Perfeito, Gustavo. Aproveitando, então, para concluir, né, isso que você acabou de explanar, o Antônio Rocha pergunta, seria, então, na via administrativa, necessário retificar a GFIP nos campos RAT e CBO para caracterizar o crédito no passado e depois fazer as compensações? Desculpa, Senesgari, me repete a pergunta, por favor? Antônio Rocha pergunta que se seria, então, na via administrativa, necessário retificar a GFIP nos campos RAT e CBO para caracterizar o crédito no passado e depois fazer as compensações? Sim, isso é um dos momentos, né? É uma das coisas que nós temos para fazer, tá? Então, vamos lá. Por quê? A simples retificação não demonstra o lastro. Se a receita chega, eu só retifiquei, fui lá, retifiquei no campo RAT, tá? Coloquei e veio para compensação. Se eu tiver uma fiscalização, o que a Receita vai querer entender? Primeiro, cadê o lastro disso? Cadê GPS paga disso? Segundo, qual é a preponderância? Porque aonde a Receita começou a pegar foi tentar entender de fato a preponderância do estabelecimento, entendendo o CBO de cada um deles. Então, o que nós temos que, de fato, fazer é classificar cada um desses CBOs de acordo com a fotografia do mês atual, depois a do mês anterior, a fotografia como era anteriormente. Vou dar um exemplo por que eu estou falando isso. Uma grande rede de estacionamentos do país nos procurou, e quando a gente fez a análise da preponderância, preponderou a atividade core, de fato, que eles tinham, por causa de um funcionário em um dos estabelecimentos deles. E aonde, se não tivesse preponderado um manobrista a mais, tivesse um manobrista a menos, ou 2 outros administrativos a mais, eles teriam uma recuperação ali acima de 5 milhões de reais. E, nesse momento, falar, pô, mas não tem como, se a gente contratar agora mais funcionário? Não tem como. Por quê? É a fotografia de cada um daqueles meses. Eu não posso pegar e mudar a fotografia de hoje e dizer que isso era no passado.
Então, eu tenho que entender a fotografia de como era 60 meses atrás, que muitas vezes não é a fotografia de 59 meses atrás, que não é a fotografia de 58 meses, e assim por diante. Cada mês é uma fotografia. E a gente tem que entender a fotografia de cada um desses meses, tá? E vir trazendo, tem mês que vai ter crédito, tem mês que não tem crédito, poderia ter mês que tenha débito. Entendendo a atividade que preponderou, via cada um da classificação desses CBOs, qual que preponderou de fato, e depois, munido desse documento, classificado por colaborador, por CNPJ, aí sim, então, fazer as retificações. Lembrando que a retificação tem que vincular. Eu tenho que alterar a CFIP, vincular GPS, fazer DCTF web e PERDComp. Então, não é como a gente fazia com o CFIP antes do E-Social, né? Ótimo, Gustavo. Uma pergunta minha, Gustavo, em relação ao levantamento, né, das possibilidades de recuperação daquela empresa, né? Eu sei que a Balera faz um diagnóstico através de uma consulta de informações por amostragem, né? Então, gostaria que você citasse um pouquinho a respeito desse diagnóstico, como é que é feito para os clientes terem uma ideia do que seria recuperável para a sua instituição. Tá. Quando a gente fala de setor hospitalar, a gente já está um pouco calejado aqui, e não foge muito, tá? Em geral, vai ter essa economia de fato. Pode ter alguma coisa, algum evento, algum estabelecimento que não haja essa diferença? Pode. Mas, comumente, a diferença do RAT é um fato, tá? Tem várias outras coisas, a gente poderia abordar aqui FAP, que tem muita diferença quando a gente fala, tem contribuição previdenciária, mas a gente vai abranger o escopo de uma forma que a gente vai fugir ao nosso tema que a gente quer trazer hoje. Porém, apesar de ter muita contribuição paga de forma equivocada dentro de hospitais, muitas contribuições, tá? Como o foco ainda nós estamos falando de RAT, somente nesta questão do RAT, nós estamos falando de 1% da folha bruta. Lembrando, esse 1% é multiplicado pela alíquota do FAP. Se o FAP é 1,5%, tá? Nós vamos ter uma economia de 1,5%. Por quê? O RAT vai sair de 2 e vai para 1. Vai sair de 2 e vai para 1. Ou seja, nós estamos falando de uma economia de 1 todo mês, em geral, tá? Nos últimos 60 meses. Então, vezes o FAP. Se o FAP for maior do que 1, a economia é maior do que 1. Tá? Isso, e o FAP muda todo ano, né? Lembrando que o FAP muda todo ano. Então, nós vamos ter uma economia aí de pelo menos 60% de principal, mais a Selic. Então, assim, sendo bem objetivo, Sinise Gari, em média, somente em RAT nós temos quase uma folha de pagamento de recuperação dentro de hospitais, quando a gente fala de RAT. Sem contar o mundo, aí, o universo que nós temos aí de pagamentos de fato equivocado de contribuição previdenciária no setor. De qualquer maneira, o trabalho que a Balera faz para as instituições abrange todos esses outros pontos, né, que possam ser recuperáveis aí em tributos que foram pagos indevidamente, né? Com certeza. E tem um outro ponto importante, ainda em RAT, porém, não a preponderância, que é o tema de tela, que é a solução de consulta feita pelo INPA e respondida de forma expressa, né? Que sim, a atividade preponderante é a que deve ser paga, e a pergunta está expressa falando que é a enfermagem, né? Então, isso é a grande cereja do bolo que a gente traz hoje, matéria mais do que fresca aí dentro de fevereiro mesmo de 2021. Apesar do principal ser esse, tem uma outra situação dentro do RAT, muito importante de ser ressaltada, que é o RAT especial. É muito comum hospital pagar o RAT especial, que é aquele 6%, 9% ou 12%, a depender da atividade o risco que gera previdenciário, é muito comum pagar. Porém, é muito comum também a gente encontrar EPIs eficazes, onde, ou seja, eu tenho um risco à saúde, tá? E esse risco à saúde gerado, o EPI neutraliza ele. Tá? Então, agente químico, agente biológico, coisas nesse sentido, mas o EPI é eficaz. Quando o EPI é eficaz,
a jurisprudência é extremamente pacífica, tá? E não é, e o próprio INSS fala que quando o IPI é eficaz, não há que se falar em aposentadoria especial, tá? E não fala isso porque é bonzinho, não, fala porque é mal, porque a ideia é não pagar, é não aposentar as pessoas de forma especial, tá? Em contrapartida, o custeio também não tem que haver. E se confunde a insalubridade trabalhista com a previdenciária. E, muito comumente, o hospital vai lá e paga na sua folha esses 6%, esses 9% ou 12%, em geral, os 6%, que é do RAT especial. Esse pagamento de 6% a mais, muitas vezes, é feito sobre colaboradores onde o EPI é eficaz e eu não teria que pagar, mesmo porque esse colaborador nem mesmo vai conseguir aposentar especial. Lembrando que não há correlação entre ele conseguir aposentar ou não. Pode a empresa ser sonegadora de tributo, que isso não fere o direito desse colaborador aposentado, porque o regime é geral, tá? De previdência. Então, nós estamos falando do regime geral. Independente, eu posso também pagar a maior, que é o caso que vários hospitais fazem, paga a maior, e isso não quer dizer que ele tenha o direito à aposentadoria especial porque houve o custeio, porque o regime é geral. Então, importante é não pagar a maior, não pagar errado. E é muito comum alguns hospitais pagar esses 6% aí do RAT especial e esse RAT especial não ser devido em virtude do EPI eficaz. Muito bom. Quer dizer que, então, nós temos aí várias oportunidades de recuperação, né? Nós estamos falando do RAT, mas nós temos outras oportunidades dentro da folha de pagamento, o que vai gerar aí, pelo menos, a recuperação de do valor referente a uma folha de pagamento da instituição, né? Como que é feito esse processo das retificações, né? Isso é feito pela Balera? Existe algum investimento, tanto financeiro quanto de recursos humanos, né, por parte da instituição para fazer esse processo acontecer? Muito boa pergunta, Sinisgani. Vamos lá, o que acontece? Há 10 anos atrás, a gente não fazia essa questão, o serviço todo da retificação. E acontecia que muitos clientes nossos queriam tomar o crédito e, às vezes, não tinha, às vezes não 99% não tem mão de obra suficiente para tomar o crédito cumprindo as obrigações que a Receita impõe. E aí a grande problemática é que tomava o crédito de forma errada. E aí, enfim, tinha problema com a Receita. O que nós começamos isso lá 10 anos atrás a fazer? Então, não, vamos começar a fazer e entregar o bolo completo. Então, cumprir toda essa obrigação. Por quê? O cliente não tem condições. E você pode pegar, seja a JBS, cliente nosso, maior empregador do país, 130 mil colaboradores. Fala, pô, tem mão de obra para fazer? Não, não tem mão de obra para fazer. Porque o RH está envolvido nas políticas do dia a dia. E quanto maior a empresa, fala assim, mas tem mais mão de obra, mas também é maior o número de retificações que tem a ser feito. Então, acaba que ninguém consegue cumprir essas obrigações. Então, a gente puxou esse trabalho para dentro de casa e hoje o escritório entrega 100% pronto. Então, a gente vai, analisa, entende se tem crédito, entende se tem oportunidade, entende se tem contingente, se tiver contingência, a gente também aponta a contingência. Tá? E o que tiver de crédito em mesa, a gente faz toda essa obrigação, porque isso é a parte mais difícil. Porque saber, por exemplo, que o RAT tem que ser pago pela atividade preponderante, não precisa vir a gente, porque é o maior escritório previdenciário do país, não precisa ser o nosso professor Wagner Balera, porque é uma grande honra tê-lo como sócio, 42 anos responsável pela PUC São Paulo, o maior doutrinador do país, o homem que mais escreveu livros desse país. Hoje a gente não vê uma sentença praticamente no STJ ou STF que não traga algum comentário sobre algum livro dele para fundamentar as suas decisões, né? Então é uma grande honra também tê-lo como sócio, mas não precisa ter isso para dizer que o RAT tem que ser pago pela sua atividade preponderante. Basta um Google. O doutor Google poderia responder. A grande questão aqui é braço, é entrega, é trabalho. Então, o que a gente faz
é, de fato, vir, estancar a decadência, fazer toda a obrigação acessória, se responsabilizar pelo nosso trabalho ao ponto, pô, tive qualquer, a gente, graças a Deus, nunca teve uma autuação dentro do escritório, mas tive uma autuação, por exemplo, a gente iria defender, iria para o âmbito judicial quanto tempo fosse preciso. Então, essa segurança toda e esse trabalho todo é o que a gente faz. Tá? Então, esse é o grande valor que tem em mesa. Porque quando a gente pega, vamos supor, uma folha de pagamento, uma empresa tem lá 10 milhões de folha de pagamento, tá? 12 milhões, fazer a conta, 6 milhões, fazer uma conta redonda, 60 meses eu tenho uns centavos disso, ou seja, eu perco um valor, 100 mil reais, vamos supor, todos 6 milhões que eu tenho de recuperação, fazendo uma conta burra, eu perco 100 mil todo mês, né? Por quê? Eu perco para decadência. Quando a gente vem via escritório, a gente estanca isso. Então, é mais barato a empresa vir nos contratar do que ela tentar, vou fazer, contrata fulano, traz ciclano, faz 6 meses que ela deixou de recuperar, já foi embora, ficou mais caro do que os honorários que ela iria pagar. Então, esse é o grande valor que a gente traz aí para a mesa, né? Muito bom. E em termos de investimento financeiro, a empresa precisa fazer algum investimento prévio para conseguir fazer essa recuperação? A gente só trabalha, né, Sinisgali, com o grande e médio contribuinte, né? Então, a gente não consegue atender o pequeno contribuinte. Então, se tem folha de pagamento abaixo de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, é muito difícil a gente conseguir trabalhar da forma como a gente prefere trabalhar, que é a forma de success fee. Então, se a gente realmente trouxer crédito, trouxer resultado para a mesa, tem pagamento de honorário. Se não tiver resultado, não tem honorário. Então, mas para que a gente consiga trabalhar dessa forma, esse é o motivo que a gente hoje consegue trabalhar somente com grande e médio contribuinte, quando a gente fala de success fee. Tem uma empresa menor que não tem uma folha de pagamento de pelo menos 2 milhões, mas gostaria de entender, gostaria de fazer esse trabalho. A gente consegue? Consegue. Tem que analisar se a gente poderia fazer no sucesso, porque o custo operacional disso é muito elevado, né, para conseguir fazer isso tudo. E talvez não faça sentido para o escritório daí a operacionalização. Mas, quando falamos desses contribuintes com folha de pagamento aí acima de 1,5 milhão, 2 milhões mensais, sim, a gente consegue trabalhar no sucesso. Então, não tem investimento por parte da empresa, né? E o trabalho está todo dentro do escritório, ou seja, a gente não leva sinergia. A empresa não precisa gastar sinergia nesse processo. A gente quem gasta, né? Muito bom. Então, nós estamos aí falando de uma possibilidade de recuperação tributária em torno de, em média, uma folha de pagamento, sem que haja investimento por parte da empresa, um investimento prévio, né? Vai ser a de êxito, e também todo o trabalho é feito pelo escritório Balera, né? Todo esse trabalho de retificação. Então, quer dizer, realmente não há motivo pelo qual a empresa não se submeta, né, a fazer essa consulta, essa análise e que possa fazer essa recuperação, porque só tem vantagens aí, né? É verdade. Isso é importante a gente frisar aqui, porque a gente sabe que hoje, como a gente citou no início, mais do que nunca nós precisamos aí buscar a diminuição de despesas e a recuperação de receitas para dentro da instituição para poder fazer frente aí ao problema econômico que todos nós vimos enfrentando, né? Então, Gustavo, eu gostaria que agora, se você pudesse citar alguns cases, claro, não precisa dar nome aos bois, né? Mas alguns cases de sucesso aí que o escritório conseguiu já executar, até especificamente aí na área da saúde, né? Para que a gente possa ter uma ideia de qual que é esse volume e o que vocês já estão atuando junto com a gente na área da saúde. Perfeito, Sinisgani. Assim, o escritório a gente é muito abrangente, né? Então, quando a gente pega lá, você vai pegar, veja 1.000 maiores empresas, pelo menos metade é cliente nossa na área previdenciária, né? Então, a gente tem case aí de sucesso em todos os setores. Mas o setor da saúde é um setor realmente que a gente tem aí grande parte do contribuinte, né? Pelo menos do grande contribuinte. Eu
Talvez a gente não tenha autorização de todos aí para falar, realmente acho que fica um negócio talvez ruim de citando nomes, mas um dos exemplos que a gente colocou em tela aqui, que eu pedi autorização expressa, foi o do ímpar, que a solução de consulta é nossa, né, para o ímpar, e enfim, ímpar é da ASA junto. Tá? Mas a área da saúde, quando a gente pega pelo menos os grandes grupos, não tem nenhum que não seja cliente nosso aí dos que tem aí acima de 15 hospitais aí, pelo menos, né? Então, esses todos a gente já advoga. Já há algum tempo tem algum tipo de namoro. E sempre quando a gente vai mandar case específico, a gente solicita autorização e encaminha, né? Mas recuperações variam muito aí de valores, né? Depende muito de cada um, do potencial também do contribuinte. Então, um que a gente tem autorização expressa, por exemplo, foi porque está em balanço, foi do Santander, né? A gente recuperou 300 milhões de reais. Né? Então, assim, são valores expressivos. E isso não é algo muito fora da curva, acaba sendo um pouco comum, tá? Esse tipo de recuperação. E a proporcionalidade em geral é essa, é uma folha e meia de recuperação aí para cada um desses clientes. Muito bom. Bem, eu estou vendo aqui que nós não temos mais nenhuma pergunta ali dos nossos participantes, mas eu acho que ficou... Isso é bom, Gary. Então quer dizer que ficou de duas uma, ou todo mundo saiu com dúvida e ficou, ou pelo menos ficou claro, tá? Então isso é bom. E espero que a gente possa fazer outros eventos aí junto. A Healthcare, a gente tem uma admiração muito grande, é uma ideia fantástica, né, que você, junto com o teu time, conseguiu colocar em pé. Tem como braço junto, né, a MV, que é uma empresa também fantástica, né? Pô, a MV tem 1/3 do share do mercado brasileiro. Eu estou falando um texto que eu me lembro que a última conversa era no texto. Vocês crescem tanto que daqui a pouco tem metade, eu nem sei, né? Então, a MV, como software, tem 1/3 aí de todo o share brasileiro, né? Para hospitalar. Então, pô, é um baita de uma empresa. E a Healthcare não deixa nada aquém, muito pelo contrário, nasce aí como algo fora da curva mesmo. Parabéns aí pelo que vocês têm feito na Healthcare, viu? Muito obrigado, Gustavo. É exatamente isso. A Healthcare, ela é uma empresa do Grupo MV, né? E ela veio com o objetivo justamente de trazer, agregar, né? Fazer alianças, como o próprio nome diz, né? Com outras empresas do mercado que possam agregar soluções complementares às soluções do Grupo MV para o mercado de saúde. Então, como a gente sabe, o Grupo MV hoje ele tem diversas vertentes que atuam aí na área hospitalar, operadora de plano de saúde, área diagnóstica, etc. É líder no mercado em softwares, mas existem soluções especializadas mesmo em tecnologia, produtos, serviços, consultorias, enfim. Então, o papel da Healthcare Alliance é justamente agregar essas empresas, desenvolver alianças para entregar uma solução mais completa para os nossos clientes. A gente busca sempre as melhores empresas naquele tema, né? Nós não estamos falando aqui de um marketplace onde o cliente entra lá para fazer cotação de preços, não. A gente traz realmente a melhor empresa, a gente faz uma curadoria, né? O nosso time da Healthcare são pessoas que vêm da área de prestação de serviço, como eu, por exemplo, que atuei diversos anos, mais de 30 anos aí na prestação de serviços, como diretor de hospitais, operadora de plano de saúde, etc., justamente para a gente poder escolher as melhores soluções. E nesse caminho a gente então encontrou aí a Balera como sendo realmente o maior escritório nessa parte de recuperação tributária e que tem nos trazido grandes benefícios, inclusive para dentro de casa, né? Nós já fizemos aqui, vale ressaltar que a gente fez essa lição de casa, né? Nós já fizemos esse trabalho para dentro do Grupo MV e conseguimos fazer uma recuperação muito grande, aí, muito expressiva, desde que nós já estamos atuando aí com Balera. Então, esse é o nosso papel, né? Nós estamos aí à disposição dos clientes justamente para encontrar as melhores soluções e por isso a gente acha relevante
e muito importante trazer esse tema junto com vocês, que vai realmente agregar valor aí para todos os nossos clientes, né? Então, gostaria aí agora de saber se você tem as últimas considerações a respeito, Gustavo, que nós já estamos aí nos minutos finais. Sim. Sinizgari, só colocar, porque eu vi que tem uma pergunta aqui do Otávio, onde pergunta onde consegue ver a resolução da consulta, tá? É pública, o único... Por que eu pedi autorização para o INPA? Porque não aparece, né, o nome de quem fez a solicitação, e o Fábio, diretor jurídico tanto do INPA quanto da ASA, fez essa gentil, não sei se está conosco aqui, fez essa gentil... deu essa gentileza, essa oportunidade de a gente poder falar que era deles, tá? A solução de consulta é a número 4007 de 2021, tá? Então, saiu agora dia 13 de fevereiro. Importante porque está lá expresso, então a gente consegue visualizar de forma expressa tanto nos pedidos quanto na resposta. E também tem na apresentação aí que será enviada por e-mail para cada um dos participantes. Perfeito. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo, quem participou, quem esteve conosco. Obrigado pela gentileza e pela participação. Estamos à disposição sempre para tirar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado, Gustavo. Foi excelente a sua explanação, foi realmente esclarecedora. E estamos à disposição aí de todos que quiserem, tiverem mais algum questionamento, a gente pode estar fazendo essa ponte e levando questionamentos para o escritório Balera ou diretamente com eles. Todos têm aí os nossos contatos. E eu gostaria, então, de agradecer aí a participação de todos que estiveram com a gente até esse momento e já convidá-los, né, para um evento que a MV está promovendo e a Health participar agora no dia 25, quinta-feira, das 10 às 17 horas, um evento sobre saúde digital, uma estratégia de gestão à assistência médica. Esse evento, nós temos vários palestrantes e com a participação, inclusive, de membros aqui da Healthcare e de nossos parceiros. Então, gostaríamos de convidá-los aí para participarem desse evento, que também vai ser muito importante para trazer mais novidades aí na relação da saúde digital para todos os clientes da área da saúde. Então, muito obrigado a todos. De novo, Gustavo, voltamos a nos falar aí de próximos temas aí, com certeza terão outras oportunidades aí para a gente se encontrar com os clientes aí e desenvolver novas parcerias. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo. Um abraço, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado.